Minhas senhoras e meus senhores, com a apresentação deste programa passaremos em revista a nossa proposta de criação de valor para o desenvolvimento do basquetebol em Angola para o quadriênio 2012-2016, no âmbito da nossa candidatura à presidência da Federação Angolana de Basquetebol. Chamo-me António Henriques da Silva para os amigos Tony. Neste primeiro slide, em que abordamos a importância da definição de pilares basilares da nossa intervenção, com particular destaque para a questão do capital humano como sendo a base fundamental para que, em conjunto com as demais, se torne possível a criação de valor. Entenda-se que o capital humano, na sua origem, deve proporcionar um ambiente em que prevaleça a noção de competência ou capacidade de realização, ou seja, o trinômio conhecimento, meio de produção, mais investimentos, vontade de trabalhar e entrega, e o talento. Estas três peças, quando em perfeita harmonia e em sincronismo, representam a fórmula empacotada, chamemos assim, para o sucesso. Qual é a nossa missão, objetivo? Elevar o nosso basquetebol a patamares cada vez mais altos, de certo modo coerentes com os resultados já alcançados. Estas imagens ilustram o que gerações de jovens atletas são capazes de realizar e o orgulho de todo um povo que se revê no seu esforço, entrega e espírito patriótico. A mística de uma modalidade desportiva cujos resultados realçam o orgulho de sermos angolanos. Federação Angolana de Basquetebol, FAB, a sua organização e necessária reestruturação interna. A dinâmica de desenvolvimento e gestão das organizações fazem com que as suas estruturas tenham no seu modelo de funcionamento que acompanhar o que melhor e mais adequado se acha ajustado para o alcance de um determinado objetivo, razão pela qual, neste caso, reconhecemos a necessidade de reestruturação e de reorganização, do estabelecimento de procedimentos padronizados, o uso cada vez mais acentuado de tecnologias de informação, uma preocupação com a imagem da Federação e com a necessidade do seu resgate. Gestão financeira. A natureza finita dos recursos e a escassez das suas fontes fazem desta componente indispensável um dos pilares atrás mencionados como sendo basilares. A gestão financeira impõe-nos a necessidade de preservação de todos os pressupostos reconhecidos como sendo de valor imprescindível para a gestão dos recursos financeiros alocados às várias estruturas ou aos vários projetos ou programas. Importante realçar a necessidade de planeamento, acompanhamento de execução dos projetos e recolha de indicadores, permitindo a prestação de contas com o rigor exigido pela responsabilidade e profissionalismo que se pretende pautar à FAB. A constituição do CSCF, Conselho Superior Consultivo da Federação, um órgão estratégico não eleito, estabelece a ponte necessária entre os órgãos eleitos de direção e toda a família do basquetebol nela representada, por não mais de 25 integrantes, escolhidos entre ex-presidentes da FAB, antigos dirigentes, presidentes das associações provinciais, administradores ou diretores em representação dos maiores patrocinadores da FAB, personalidades desportivas independentes, entre outras, ou seja, um verdadeiro veículo de reencontro da família do basquetebol e dos desafios coletivos a que ela se propõe. A expansão da modalidade. Todos reconhecemos a importância da necessidade do crescimento da modalidade e neste slide iremos brevemente mostrar qual é o nosso pensamento sobre como tornar possível esta intenção. Inseridos nos programas de marketing e merchandising com as associações provinciais, incentivar a reabertura de clubes com tradição e a abertura de novos clubes, pretendendo-se com esta iniciativa aumentar o número de praticantes, instituir uma visão global do país e sobre ela a descoberta contínua de novos polos de interesse para a expansão da modalidade nas localidades com o propósito de expansão, ou seja, do seu crescimento. Associações Provinciais de Basquetebol. A importância das associações provinciais de basquetebol como parte integrante da esfera de influências estratégicas das estruturas organizacionais ligadas à modalidade fazem desta uma relação especial e importante. Dotar estas de métodos sofisticados e tecnologicamente modernos com vista a potenciar uma relação de proximidade e interação entre todos os agentes da modalidade. Criação de condições para a realização periódica de encontros metodológicos entre os responsáveis das associações provinciais, tendo como objetivo a uniformização de critérios da sua organização a todos os níveis. Outro aspecto importante neste intercâmbio de experiências constitui a necessidade da organização de palestras, seminários, cujo objetivo é a capacitação permanente dos agentes associativos.
Um papel importante neste esforço pode ser jogado pelos embaixadores, que com a sua notoriedade podem ajudar na organização de ações de marketing e merchandising e assim garantir a obtenção de recursos locais para a sustentação dos programas das associações provinciais. O que são as associações regionais de basquetebol? Com esta iniciativa já existente e a promoção faseada da constituição de 4 associações regionais, fazendo parte destas as 18 províncias, tal como podemos verificar neste quadro. A sua distribuição e critérios de inclusão são flexíveis, podendo sempre ser feitos ajustes que se acharem necessários. Ciclos especiais de treinamento. 7. A sua importância e justificativa. Juntar jovens talentos durante as pausas escolares com o objetivo de cumprimento de programas específicos de treinamento direcionados ao aumento das suas qualificações físico-técnicas. ANJOB, Associação Nacional de Jogadores de Basquetebol. Com a criação desta associação, cria-se um importante instrumento de defesa dos interesses dos jogadores. Pretende-se que seja um veículo credível de interação com o Estado para a criação de um protocolo comum de ação no âmbito do reconhecimento estatal do Estatuto Profissional do Jogador de Basquetebol. ANTB, Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol. Outra importante estrutura para a qual se pretende, com a definição de um protocolo comum de ação e do reconhecimento institucional do Estatuto Profissional de Treinador de Basquetebol. Pretende-se a elaboração de um programa comum de formação direcionado para todas as categorias de técnicos desta classe de profissionais e a sua participação num conjunto de iniciativas de formação, e em cuja intervenção serão estabelecidas as áreas de intervenção da FAB e da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol. Pela sua importância, sempre que necessário, a FAB poderá recorrer aos seus préstimos para emissão de pareceres sobre matérias do seu pelouro e em que o seu pronunciamento possa ser considerado imprescindível. Associação Nacional de Juízes e Cronometristas de Basquetebol. Pretende-se que com esta associação a criação de condições para a existência de uma relação harmoniosa no âmbito do exercício das suas atividades de organização e desenvolvimento da modalidade. Para o efeito, será criado um programa de formação abrangente, contando com a participação de todas as categorias de técnicos desta classe e, de igual modo, o estabelecimento de áreas de intervenção da FAB e da Associação Nacional de Juízes e Cronometristas. Criação do F12, Fórum de Clubes de Basquetebol da Primeira Divisão. Uma iniciativa da Federação, integrando 12 presidentes de direção, cuja presidência dos seus encontros é rotativa e respectiva frequência de encontros ainda por definir. Entre outras funções, estabelecem-se como prioritárias a sua participação na definição de políticas comuns de contratação dos técnicos, dos jogadores e jogadoras nos regimes semiprofissionais. Estas políticas vão permitir a criação de regras e margens de ordem financeira para a negociação com os jogadores. Este órgão vai também jogar um papel importante na definição dos orçamentos previstos para o investimento nos escalões séniores e no estabelecimento de termos percentuais aplicáveis aos escalões de formação. Competições nacionais. O programa da nossa lista dedica uma especial atenção aos campeonatos nacionais séniores masculinos e femininos e, na mesma medida, na qualidade dos campeonatos nas categorias de formação, como sendo provas de maior relevo competitivo a nível nacional. Os campeonatos regionais, com os quais se pretende elevar o nível de competição interna e, em particular, para os escalões de formação na classe feminina. A realização de torneios intermunicipais com o objetivo de promoção do basquetebol numa perspectiva de inclusão social. A realização de torneios 3 contra 3 no âmbito dos calendários desportivos escolares, criação de incentivos para a participação dos escalões de formação de clubes originários de todos os pontos do país. Incentivar a participação de seleções provinciais das 4 regiões em torneios para os escalões de formação em épocas específicas. Submeter a atualização dos regulamentos de inscrição e transferência dos jogadores. Competição internacional. Como prioridade contínua, estabelece a participação das nossas seleções nacionais nos diversos escalões etários nas provas internacionais. Dentro do espírito de participação em competições interzonais dentro da zona 6 e 4, sugerimos o estabelecimento de um acordo com as respectivas federações dos países destas zonas em escalões específicos de formação. As datas FIBAs também merecerão uma especial atenção, estando previsto levar à aprovação destas instituições a sua institucionalização e assim garantir uma maior concentração periódica dos atletas nas suas seleções nacionais e, como consequência natural, a priorização do intercâmbio com os países do nosso continente.
As nossas seleções nacionais. Fruto da concertação entre as Associações Nacionais de Treinadores e Jogadores, serão elaborados e aprovados regulamentos e normas com os quais se pretende propiciar um entendimento dos atletas, dos seus deveres e direitos, com vista à criação de um ambiente disciplinado, harmonioso e de estabilidade no seio das seleções. Criação do Comitê Nacional de Mini Basquetebol. Por iniciativa da Federação, será criada esta associação desportiva com autonomia administrativa e financeira, cuja principal função será a de definir políticas e um modelo de organização do basquetebol neste escalão etário. Fará parte da sua estrutura um subcomitê que se ocupará pela definição das estratégias comuns indissociáveis ao desporto escolar. O papel e a importância da formação de jovens atletas. Sem a formação adequada de jovens atletas, não teremos os resultados esperados. Por isso, contando com a participação de todos os agentes desportivos, as escolas de formação serão criados os instrumentos necessários para a legalização da sua atividade e a sua justa indemnização pelos serviços, pelos seus investimentos. O universo desportivo em que se insere o basquetebol faz com que seja importante o destaque do seu relacionamento com outras instituições. Um especial destaque para a relação com as instituições do Estado, destacando entre elas a relação com o Ministério da Juventude e Desportos e com o Comitê Olímpico Angolano. Quanto mais saudável for esta relação, mais facilmente será alcançável o clima de intercolaboração que naturalmente se impõe. Alinhados com os objetivos ao nível das competições internacionais FIBA África e FIBA Mundo, fazem com que prestemos uma atenção no fortalecimento da relação com estas instituições. Pretende-se igualmente a criação de um clima de cooperação com todas as instituições públicas e privadas que com o objetivo de se estabelecerem ambientes mutuamente vantajosos. A relação com a comunicação social deve ser pautada por uma postura franca e transparente e disponibilidade para todo o tipo de informação que esta necessitar. A figura do embaixador como forma de reconhecimento pelos serviços prestados à nação e ao basquetebol nacional ou mundial. Este estatuto será atribuído aos atletas, treinadores, juízes ou cronometristas, dirigentes e outros agentes que pelos serviços prestados ao basquetebol assim o mereçam. Será criado um regulamento para o efeito. O que é o Prémio de Excelência de Basquetebol? A forma encontrada para a outorga de galardões a todas aquelas pessoas que tenham prestado serviços relevantes e apoio ao basquetebol. Com uma periodicidade de 2 em 2 anos, organiza-se uma gala de basquetebol. E assim terminamos a nossa apresentação, que esperamos que tenha sido do vosso agrado. Obrigado mais uma vez pelo tempo dispensado. Juntos conseguimos.